alunos e alunas, esta é a nossa primeira aula sobre racismo científico. E aí eu fiz aqui alguns dos tópicos que nós vamos abordar nesta primeira parte. Lembrando que é um conteúdo para a prova, é um conteúdo importante para que a gente possa entender a questão do imperialismo, porque essas teorias racistas que no século XIX e até meados do século XX eram consideradas ciência, vão ser fundamentais para justificar o imperialismo, o neocolonialismo como quase que uma missão civilizatória por parte dos povos brancos da Europa e dos Estados Unidos. Essas teorias vão justificar práticas eugênicas, ou seja, vistas como de melhoria da, entre aspas, raça humana, raça não existe, além de, no século XIX, terem sido instrumentalizados para o que seria o máximo da eugenia, que foi o Holocausto, promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos para a aula, eu não vou aparecer para não sujar os slides e eu retorno no final. A teoria da evolução de Darwin, ela acabou influenciando todos os ramos das ciências no século XIX. E foi assim que surgiu aquilo que a gente chama de darwinismo social. O darwinismo social, ele vai servir para justificar visões políticas, sociais ou econômicas que afirmavam a dominância de certos grupos humanos sobre outros. Vale para uma determinada sociedade, então para justificar, por exemplo, que uns sejam economicamente bem-sucedidos e outros não, por questões inatas, não é? Porque uns são mais capazes que outros. A ideia de sobrevivência do mais apto, que é uma ideia tirada da teoria de Darwin, que se aplica aos animais no seu processo evolutivo adaptativo, mas não necessariamente às sociedades humanas, que são construções sociais e culturais. E se aplicava também no intuito de diferenciar as sociedades umas das outras, estabelecendo que algumas sociedades eram mais desenvolvidas do que outras. Ao longo do tempo, essas ideias, tomadas de empréstimo da biologia e ajustadas aos interesses daqueles grupos que estavam governando a sociedade, controlando a produção de conhecimento, serão utilizadas para justificar, por exemplo, o imperialismo, o colonialismo, o racismo e, em última instância, aquilo que a gente chama de eugenia, E eu explico daqui a pouco o que é eugenia. Quem é considerado o criador do darwinismo social? É um filósofo inglês chamado Herbert Spencer. Ele é um homem do iluminismo, e a gente já discutiu isso antes. O que é ser um homem do iluminismo? É aquele que acredita na razão, que acredita que essa razão deve guiar a busca pelo conhecimento, que acredita que os sentimentos não devam, os sentimentos religiosos, as emoções não devam interferir na construção do conhecimento. E que, claro, se percebe como alguém que não tem preconceitos, quando, na verdade, o indivíduo também é um produto do seu tempo. O Spencer, ele vai ser o sujeito que, ao invés de usar o termo sobrevivência do mais apto, ele vai usar sobrevivência do mais forte. Então, quando você sobrevivência do mais forte, não é do Darwin, é algo que vai ser usado dentro do darwinismo social. E ele acreditava também na seleção natural dentro das sociedades humanas. Então, o que ele vai defender? Que os indivíduos eles são naturalmente desiguais e têm aptidões que são inatas. Uns são superiores, outros são inferiores, e o Estado não deveria interferir para tentar igualar aqueles que não são iguais. Então, aquela ideia do Estado que não deve interferir na economia, que também é uma ideia surgida dentro daquele caldeirão de discussões iluministas. Para o Spencer, a educação ela deveria ser voltada para formar jovens competitivos, para que aqueles que fossem os melhores conseguissem ascender socialmente, dominar a sociedade. E ele vai definir também que, dentre todas as atividades humanas,
é a indústria aquela que é sinônimo de progresso, que também é uma ideia que nasce ali dentro do iluminismo e que vai se afirmar no início do século XIX, marcar o século XIX. Indústria é progresso, tá? Ao contrário do que o Darwin defendia, né, o Spencer ele acreditava que as pessoas, né, que os indivíduos poderiam adquirir determinadas características ao longo da vida, principalmente de caráter, de virtude, e passar aos seus descendentes. Essas ideias, né, elas ainda eram consideradas científicas por alguns, porque elas vão tomar de empréstimo, né, Ao contrário do Darwin, o Spencer ele acreditava que algumas virtudes, né, traços de caráter que fossem adquiridos ao longo da vida poderiam ser passados aos descendentes. Essas ideias elas bebem nas ideias de outro biólogo ainda importante no século XIX, que é o Lamarck, né, da lei do uso e desuso. As ideias do Lamarck ainda eram muito populares e talvez vocês lembrem das aulas de biologia do primeiro ano, que eu acho que evolução é primeiro ano, da ideia, né, de que a girafa esticou o pescoço para conseguir pegar as melhores folhas, as folhas mais tenras, e aí a próxima geração de girafas já tinha um pescoço maior porque aquela geração anterior foi esticando o pescoço para conseguir atingir um objetivo. Essas ideias elas não são corroboradas nem pela teoria da evolução do Darwin, nem pela genética, só que no século XIX, genética ainda não é ciência, tá? Só vai entrar para a ciência no século XX. Mas vamos lá. As ideias do Spencer, elas vão fundamentar aquilo que a gente chama de racismo científico e de eugenia. Então vamos lá, o que é eugenia? Então não foi o Spencer que usou esse termo pela primeira vez, foi um geógrafo britânico chamado Francis Galton. O Galton ele era primo do Darwin, tá? Então o Galton ele vai usar o termo eugenia em 1883 e vai definir a eugenia como estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. De onde vem a palavra eugenia? Vem do grego, que significa bom em sua origem ou bem-nascido. Aí eu coloquei aqui, né, uma foto de um indivíduo tendo medidas, né, do seu rosto tiradas. Tá? Isso se chama antropometria. Tá? Antropometria ela continua sendo científica hoje, mas não da forma como ela era usada nesse momento. Porque a antropometria do século XIX e da primeira metade do século XX, ela vai definir, por exemplo, as medidas corretas para determinar tipos humanos e para distinguir os tipos humanos entre si. E quem não estivesse dentro dessas medidas seria considerado um péssimo exemplar, entre aspas, da raça humana. Tá? Então, medidas corretas da cabeça, de altura, distância de olhos, distância de nariz, tudo isso era medido e essas medidas serviam, inclusive, para definir se você poderia, por exemplo, ir para a escola ou não ir para a escola, porque você provavelmente não teria capacidades intelectuais porque você estava fora das medidas padrão esperadas, né, ou estipuladas. Mas muito bem. O pensamento eugênico ele fez muito sucesso no Brasil. Tá? Ele vai penetrar principalmente dentro das faculdades de medicina. Muitos dos médicos mais importantes do Brasil do final do século XIX, início do século XX, eram adeptos da ideia de que havia raça e que era possível aprimorar essa raça. Aí as formas de aprimoramento da raça brasileira variavam. Havia aqueles que defendiam a política de branqueamento, mediante uma imigração selecionada, então que se trouxesse para o Brasil imigrantes brancos, para que eles pudessem branquear, né, a população brasileira e eliminar os traços que eram considerados traços inferiores, como os negros. Havia aquele ramo da eugenia que vai
defender a segregação, e aqui eu coloquei um pedaço, né, de um artigo de um professor, né, da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santos, no início do século XX. Cruzamento do branco com o preto. E neste, né, artigo, nesse pedacinho que vocês podem ler lá nos slides, ele vai dizer que deveria ser proibido, não deveria ser feito o casamento ou a união entre pessoas brancas e negras, porque, além de não ser razoável, ele está pensando no sentido científico, não era decente, então atribui valores morais. Dois dos maiores intelectuais, né, expoentes da eugenia no Brasil, são Renato Kell e Nina Rodrigues. Tá? O primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia ele foi realizado no Rio de Janeiro entre os dias 30 de junho e 7 de julho de 1929. A eugenia só morre, né, no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. É o Holocausto que serve de divisor de águas. Antes disso, a eugenia continuava muito bem e muito forte no Brasil e em outros lugares. Tá? Outras formas de eugenia que eram utilizadas era a esterilização de determinados segmentos da sociedade, seja por questões raciais, seja por alguma deficiência física ou mental, então as pessoas eram esterilizadas, ou a eliminação de setores inteiros, né, da população. A esterilização forçada e a eliminação de setores da população, isso não foi utilizado no Brasil, mas foi utilizado um outro tipo de eugenia, que era aquela que acreditava que você poderia aperfeiçoar a raça mediante investimento em educação física, para que você pudesse desenvolver as suas potencialidades físicas, investindo também na boa alimentação, principalmente na infância, daí a ideia, né, da merenda escolar, da distribuição de leite, tudo isso foi feito no Brasil. Então, dois expoentes da eugenia no Brasil são o Renato Kell e o Nina Rodrigues. Agora, a defesa da eugenia vai estar em toda a sociedade. Então, Euclides da Cunha, que vocês já estudam esse ano em pré-modernismo, estudar os sertões, ele coloca ideias eugênicas dentro dos sertões, ainda que, quando ele estiver chegando lá no final do livro, ele está acompanhando a Guerra de Canudos, aquele nordestino que ele julgava inferior racialmente, ele vai reconhecer determinadas virtudes de coragem e resistência, muito a contragosto, mas ele reconhece. Tá? O Roquete Pinto, que era médico de formação, mas vai ser dono de rádios e vai usar as suas rádios para difundir as ideias eugênicas, e o Monteiro Lobato, que é o maior escritor, né, de literatura infantil do Brasil, mas que, na sua época, era um racista mais racista que a média, né, dos que existiam, e defendia a eugenia. Tá? Teve influência no Brasil, né, o pensamento de um sujeito chamado Arthur de Gobineau. O Gobineau vai ser o primeiro sujeito a discutir, né, de forma científica, mas o Gobineau ele era questionado na sua própria época, tinha gente que dizia que ele não era um cientista de verdade, a ideia de existência da chamada raça ariana. Vocês já passaram pelo 9º ano, vocês sabem o quanto essa ideia de que existe uma raça ariana, que seria um segmento, né, da raça branca que seria superior, foi importante para a difusão das ideias nazistas ou para a ideologia nazista. Eu coloquei duas frases do Gobineau agora, aqui no início desse slide. Uma delas é: não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção. Por quê? Porque ele era contra a ideia de miscigenação. Ele vai dizer que a miscigenação ela vai conduzir à animalização da espécie humana. Né? O Gobineau ele vai inclusive associar, por exemplo, a mortalidade infantil à miscigenação. Né? Você misturar sangue branco com sangue negro, você vai produzir crianças defeituosas já no ventre que vão morrer, né? Ou vão nascer mortas ou vão morrer cedo. E aqui uma outra frase: já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias. O resultado são compleições raquíticas que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos.
O Gobineau ele esteve no Brasil em 1869, ele veio com o corpo diplomático francês, ele não teve uma formação universitária de especialista, ele tinha uma formação, né, daquele intelectual ainda no modelo até o século XVIII, que estudava tudo, que sabia de tudo, que se interessava por tudo. Então, um sujeito muito erudito, e era um reacionário, ele defendia a restauração da monarquia absolutista na França. O Gobineau, ele vai dividir a espécie humana em 3 raças. Raça não existe. Vou até falar disso daqui a pouco. A branca, a negra e a amarela. E, claro, dentro de cada uma dessas raças você tinha subdivisões e ele vai criar, né, vai ser um dos criadores da ideia de raça ariana. Essa tripartição, né, em 3 raças, ele vai se inspirar dentro da Bíblia na história de Noé, né, e da Torre de Babel, dos descendentes de Noé. Então Noé teve 3 filhos e desses 3 filhos descenderiam toda a humanidade. Então ele tomava a história de Noé como uma história verídica. O Gobineau acreditava nisso. O Gobineau ele vai trocar cartas com o Dom Pedro II, ele vai ter uma amizade com Dom Pedro II, mas Dom Pedro II, muitas vezes o questionava e discordava dele, né? Ele vai ter muita influência nos Estados Unidos e na Alemanha, por motivos óbvios aqui. E a principal obra, né, do Gobineau é Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Então, o Gobineau ele defendia que havia 3 raças, havia uma hierarquia entre essas 3 raças e que cada uma dessas raças teria partições. E dentro da raça branca, aquela sua parte melhor, mais evoluída, seria a chamada raça ariana. E chegamos aqui ao quadro Redenção de Cã. Este quadro ele vai ser pintado em 1895 pelo Modesto Brocos, que era um espanhol, mas que vai se radicar no Brasil e vai ser professor da Escola Nacional de Belas Artes. A Redenção de Cã foi um quadro levado, né, pelo João Batista de Lacerda, que era um médico e era o diretor do Museu Nacional, para o primeiro Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres em 1911. E ele vai usar este quadro para justificar a teoria do branqueamento, que está ligada à ideia de que era possível melhorar, né, a raça brasileira em um século, eliminando qualquer traço do elemento negro. Bastava fazer os cruzamentos corretos e trazer os imigrantes adequados, brancos. Mas vamos lá. Para a ciência não existe raça, tá? Todos somos humanos, membros da mesma espécie. O que nos diferencia são traços externos. É aquilo que a gente chama de fenótipo. Então, é a cor da pele, cor dos olhos, cor dos cabelos, tipo de cabelo. Estas características, elas não são suficientes para criar subespécies humanas. Somos todos humanos da mesma espécie. Então, se raça não existe, por outro lado, existe racismo. Por quê? Porque a partir do momento que você atribui valor a determinadas características, sim, existe racismo. O que a gente vê nesse quadro, A Redenção de Cã, que até o ano passado estava no programa do Paz da UNB? Nós temos ao centro uma mulher mestiça, tá? Essa mulher, ela tem nos braços uma criança branca e ela aponta, né, para o lado onde há uma mulher negra que está descalça, em posição de prece, com as mãos voltadas para o céu. Essa mulher, ela é provavelmente a mãe da mulher que está sentada no meio. Então, uma senhora negra, que provavelmente teve um filho, uma filha com um homem branco. Essa filha já nasce mestiça, né, clara, e ela se casa com um homem branco, que está do outro lado. Então, em 3 gerações, e essa era a teoria defendida lá pelo João Batista de Lacerda, seria possível branquear a população brasileira. Esse quadro, né, ele tem outras características importantes. A mulher negra, ela está no espaço que não é o espaço da civilização. Ela está com os pés no chão, né, de terra, e tem uma árvore ali com ela.
Então ela está no espaço que é selvagem, que não é civilizado. A mulher mestiça está bem no meio. E do lado do homem branco, o que a gente tem? Nós temos a casa, nós temos o chão, que já é um chão calçado, ele está com sapatos. Então você tem uma divisão muito clara aí, né? Civilização de um lado e a barbárie, a selvageria do outro. Este quadro é muito importante pelas ideias que ele passa. E por que maldição de Cã? Então, de novo, a história de Noé. Então, depois do dilúvio, Noé sai da arca, ele planta uma vinha. Esta vinha, depois de algum tempo, ela vai dar uvas. Noé vai pegar essas uvas, vai fazer vinho, ele bebe o vinho, fica bêbado, tira a roupa e começa a dançar. Chega o filho, um dos filhos dele, que é o Cã, ou Cão, vê o pai naquela situação, nu, dançando, bêbado, e ao invés de ajudar o pai, cobrir a sua nudez, ele debocha do pai e chama os irmãos para debochar. E aí o que seria a maldição de Cã? Noé, quando retoma a sua consciência, é acolhido lá pelos filhos que são o Sem e o Jafé, ele vai jogar uma praga, uma maldição em cima do Cã, dizendo que ele seria servidor dos seus irmãos. Nos discursos racistas do século XIX e de algumas pessoas até hoje, as populações do continente africano seriam descendentes desse filho amaldiçoado de Noé e, por isso, condenadas à escravidão, à servidão. Então, é por isso a ideia da maldição de Cã. Tá? Então, este quadro ele tem uma proposta eugênica, que é pela violência, não necessariamente, mas pelos cruzamentos adequados. A nossa Constituição de 1834, ela incorporou a eugenia, porque ela dizia que era responsabilidade do Estado promover a educação eugênica. E também, na década de 20, na década de 30, por conta desse discurso de eugenia, vai se proibir, por exemplo, a imigração japonesa para o Brasil, porque, segundo o argumento desses indivíduos que defendiam o aprimoramento da raça, por exemplo, os japoneses não teriam nada a contribuir para a melhoria da, entre aspas, raça brasileira. Tá? Então, tudo isso está ligado à ideia de eugenia. Eu falei em antropometria, que é a ciência, né? Esse ramo da ciência que vai buscar estabelecer ali quais seriam as medidas corretas, adequadas para os diversos grupamentos humanos, e a antropometria existe até hoje. Vocês, né, que estão no segundo ano, todo mundo tem aquela caderneta, né, do SUS, e quando criança vocês iam ao médico, e o médico toda vez media, pesava e fazia as anotações na caderneta, porque existem medidas ali adequadas para uma criança de 8 anos, de 9 anos, etc. Então está ali, você tem parâmetros, mas esses parâmetros de normalidade, eles no século XIX e na primeira metade do século XX, não se buscavam parâmetros de normalidade para ver se você estava saudável ou não, mas esses parâmetros eram estabelecidos como formas de separar, hierarquizar e discriminar grupos humanos, tá? E dentro dessa ciência que é a antropometria, vai ter um ramo dela que é a craniometria ou frenologia, tá? Que a partir do estudo dos crânios você poderia estabelecer uma hierarquia racial. E quem cria a frenologia é um médico americano chamado Samuel George Morton. Para o Morton, diferentemente do que era para o Gobineau, havia 5 raças humanas. A caucasiana, que é a branca, a mongólica, a malaia, a americana e a etíope. E esse sujeito ele vai montar uma coleção enorme de crânios, e ele recebia crânios de todas as partes do mundo, tá? E podia ser de qualquer maneira, né? Podia ser fruto da guerra, podia ser fruto, roubo de cemitério, não importava. Aliás, eu não comentei antes, mas todos esses cientistas que eu falei agora, eles eram praticamente aquilo que a gente chama de cientista de gabinete. O sujeito ele não saía da Inglaterra, dos Estados Unidos ou mesmo do Brasil
para fazer suas pesquisas. Ele recebia material que era enviado por gente que estava fazendo viagens, explorações, que estava em campanha militar. Então, eram essas pessoas, né, que mandavam as informações, mandavam os artefatos para a Europa, para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, no Brasil, e a partir daquilo que chegava, o sujeito montava as suas teorias. Então, aqui a gente tem 5 crânios. E na ordem nós temos uma mulher negra, um homem branco, ambos norte-americanos, um indígena do México, no centro, uma mulher chinesa e um homem malaio. Quando Morton morre, ele vai ser saudado, né, e ele era um médico do sul dos Estados Unidos, né, pelo principal jornal de medicina do sul dos Estados Unidos, que vai dizer o seguinte num trecho: que ele deveria ser exaltado por ter conferido ao negro a sua verdadeira posição como raça inferior. Olha a data de morte do Morton, 1851, ele está antes da Guerra de Secessão, mas ele está no meio, produzindo a sua, entre aspas, ciência, no meio daquele momento da disputa pela abolição. Tá? Então, as ideias do Morton, ideias do Gobineau, terminavam sendo utilizadas para justificar, por exemplo, a escravidão dos negros, porque, afinal de contas, eles eram inferiores. Tá? Vocês vão assistir, né, porque vai aparecer os cards aqui, duas ceninhas de 2 filmes. Um filme é um filme alemão chamado Os Filhos da Guerra, no original Europa, e outro é um pedacinho de um filme brasileiro, Entre Irmãs, e ambos vão ser cenas de frenologia, em que algum especialista em eugenia vai explicar, né, as características raciais da personagem que está morta de medo de ser medida e ser considerada, por exemplo, como intelectualmente incapaz ou com tendências criminosas. E aí a gente cai aqui. Né? A criminologia surge no século XIX. Ela é fruto do racismo científico. Ela bebe nessas ideias da frenologia. Tá? E o expoente maior, né, da criminologia no século XIX, dessa criminologia, né, que bebe no racismo científico, é o Cesare Lombroso. O Lombroso é italiano e ele defendeu, né, que pelas medidas de um crânio seria possível identificar os criminosos antes mesmo deles cometerem qualquer crime. Tá? É uma versão, né, século XIX, daquele filme Minority Report, né, em que o sujeito poderia prever lá, cientificamente, se um sujeito iria cometer um crime. E para o Lombroso, né, o crime é um fenômeno biológico, é inescapável. Ele está na Itália, ele vai medir principalmente indivíduos que são italianos e vai estabelecer ali, né, que por determinadas características o indivíduo poderia ser mais propenso ao crime do que outros. Né? Então, por medidas de cabeça, se tivesse a cabeça grande demais, os olhos separados ou juntos demais, um formato de nariz. E no caso das mulheres, a preocupação maior do Lombroso era estabelecer quais mulheres teriam tendências a desvios de comportamento, a se comportarem, né, de forma desavergonhada, a se tornarem, né, a abraçarem a prostituição, por exemplo. Né? Então essa era a preocupação dele com as mulheres. E o Lombroso ele vai escrever também sobre as diferenças entre brancos e negros. Talvez algum de vocês vá fazer direito e ainda vai tropeçar num livro de direito, no manual de direito, em alguma citação ao Lombroso, tá? Porque ele teve forte influência dentro do pensamento eugênico brasileiro, do pensamento, né, do direito, né, dos juristas brasileiros durante muito tempo. Tá? E em que resultou a eugenia? Esses discursos, né, eugênicos resultaram nisso aqui, ó, no Holocausto nazista. Tá? E foi o trauma do Holocausto, né, que, por baixo, levou à morte pelo menos 6 milhões de judeus, fora outros grupos que eram considerados, né, inadequados e condenados ao extermínio. Então, antes dos nazistas começarem a perseguir, encarcerar, matar os
os ciganos, né, certos grupos eslavos, os homossexuais, os nazistas eliminaram aqueles alemães que não eram considerados perfeitos, que tinham deficiências físicas e mentais. Tá? Foi o trauma do Holocausto que possibilitou o questionamento dessas teorias racistas na ciência, o abandono da ideia de raça, o abandono, né, da ideia, né, de que havia primeiro raças e raças inferiores e superiores. Tá? Então, este trauma aqui é que foi responsável, né, por uma revisão profunda, né, de vários ramos da ciência. E hoje a gente que faz pouco caso, né, de um crime tão grande, que faz pouco caso, né, de todos os crimes cometidos em nome de uma ciência que estava o quê? Adequada aos interesses do imperialismo. Então, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Então, nós vimos um pouquinho do que é o darwinismo social, cujas ideias continuam circulando, né, até hoje nos discursos, continuam presentes em certas argumentações. Nós discutimos eugenia, que foi abandonada como ideia científica depois da Segunda Guerra Mundial, quando se abre a caixa preta, né, do Holocausto e se vê tudo aquilo que os nazistas tinham feito em nome da construção, né, de uma raça humana melhor, ou da eliminação de indivíduos que eram vistos como inferiores e da exaltação da suposta raça ariana. Essas teorias, elas não podem ser vistas como não científicas na sua época, porque elas eram consideradas ciência, sim. Os discursos, né, que não concordavam com as ideias racistas, né, que permeavam a ciência no século XIX, eram discursos periféricos. Os discursos centrais eram aqueles que defendiam a existência de raças, que os brancos eram superiores aos demais povos do mundo, que dentro dos povos brancos havia aqueles que eram ainda melhores, né, e daí a ideia de raça ariana. E como, no caso do Brasil, essas ideias também vão criar fortes raízes, principalmente entre os nossos intelectuais, e vão também, né, influenciar práticas políticas ligadas, por exemplo, à imigração, no caso do Brasil. Então é isso, e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.